Olá, eu sou Augusto Narikawa, sejam muito bem-vindos a mais um AlphaCast, episódio 3. E comigo hoje está a queridíssima Patrícia Quitero. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse episódio do AlphaCast. E hoje nós temos convidados super especiais que vão falar sobre a importância do ensino superior para a formação dos profissionais. Conosco hoje o nosso entrevistado Marcos Barbosa, jornalista, editor do GO em Foco, não é isso, Marcos? Profissional também em assessoria política, trabalhou 15 anos na Assembleia Legislativa, produtor executivo de TV, repórter, apresentador. Gente, mas é muito grande esse currículo, né? Exatamente, estou vendo aqui. E quem mais está com a gente hoje, Patrícia? Não, você não falou o principal. O quê? Que ele é jornalista, egresso da Unialfa, egresso do nosso curso de comunicação e jornalismo. Uma das primeiras turmas. Opa, isso não pode falar, né? Mas enfim. Quem mais está com a gente hoje? Bom, e quem está com a gente também é o Lucas Furtado. O Lucas Furtado é o gerente de asseguração da qualidade de ensino aqui do Centro Educacional Unialfa. E ele é economista, é doutorando em agronegócio pela UFG, é especialista em docência do ensino superior, especialista em gestão da qualidade, tem uma sólida experiência na área de educação e está aqui conosco hoje para falar sobre os nossos cursos, sobre a importância da graduação para o mercado de trabalho. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito bem-vindo, Marcos. Ok, muito obrigado, Patrícia, Augusto, Marcos. É uma honra participar do AlphaCast, do nosso podcast semanal aqui da Alfa Educação, do nosso Centro Universitário Alves Faria. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. Vamos falar bastante sobre a importância da educação superior, sobre mercado de trabalho e com certeza vai sair muita coisa produtiva daqui hoje. Tudo bem, Augusto? Oi, Patrícia, Olá. Lucas. Felicidade imensa, né? Alegria estar aqui com vocês nesse episódio do AlphaCast. Aqui na Alfa, eu fiquei muitos anos sem estar aqui, né? E confesso que eu fiquei emocionado hoje ao chegar ali na portaria e estar aqui com vocês hoje, já que eu estudei e formei aqui em jornalismo pela Alfa com muita satisfação. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, muito bom. E esse tema, né, com certeza também, a gente falar sobre conhecimento, falar sobre a importância da graduação para o mercado de trabalho, principalmente nos dias atuais. Acho que vai ser um tema bem legal, interessante da gente falar aqui hoje. Que bom. É sempre muito, muito interessante quando nós falamos com amigos, né? Eu sempre falo que podcast tem que ser com amigos, porque a gente se diverte, fala muita besteira, mas ao mesmo tempo traz muita informação. Eu sempre gosto de começar falando uma citação, alguma coisa que eu penso ou que eu li, porque o conhecimento é isso, né? É um processo que ele é contínuo. E eu sempre tenho comigo que a educação ou ela liberta ou ela aprisiona. Vocês concordam com essa afirmação? Concordo, Augusto. Mas eu vou mais na linha de que a educação, ela liberta. Eu acho que o processo educacional, seja ele qual for, independente do nível, seja básico, médio, superior, enfim, ele proporciona grandes conhecimentos a pessoas, à sociedade, e conhecimentos que podem levar, sim, a uma reformulação estrutural na nossa sociedade hoje. Inclusive pensando em mercado de trabalho e tudo mais. A gente vai debater bastante sobre essa temática ainda, a gente vai falar muito sobre isso, mas com certeza a educação ela tem a sua significância, ela tem a sua importância, mas ela não é a base de absolutamente tudo. Existem outros fatores que agregam a ela também. Então eu acho que é importante a gente ressaltar isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E ela abre caminho, né, Lucas? Além de tudo, né? Ela liberta e abre caminhos para muita coisa na vida, né? Praticamente para a vida toda, né? Então é igual você disse aí. Então a educação precisa ser melhor debatida, melhor discutida. Precisamos de melhores políticas públicas voltadas para a educação.
e a gente chega, né, só de ouvir falar, né, a educação precisa ser valorizada, etc e tal. Na prática, isso precisa acontecer, né? E a Alfa tem esse papel fundamental para ajudar os seus alunos, seus universitários, a enxergar, né, essa potencialidade que a educação nos dá, esse caminho que a educação ajuda a abrir para a nossa vida. É exatamente isso, né? Gerar autonomia. A educação traz a autonomia, traz o sujeito autônomo, consciente, informado, e o mercado precisa disso, né? De pessoas realmente habilitadas e preparadas para galgar aí o mercado de trabalho, né? E a gente tem essa proposta, eu acho que a educação como um todo, ela traz essa proposta, e aqui não é diferente, né? A gente consegue trabalhar isso de uma forma ampla e plena para poder ajustar isso ao egresso, aos alunos que saem daqui, que estão, e para eles poderem trabalhar e atuar no mercado de trabalho, né, de uma forma plena. É importante a gente contextualizar percursos, né? Eu lembro, quando adolescente, que um vizinho falava assim, você estuda tanto para quê? Fulano, Cicrano, Beltrano, não tinha nem ensino médio. E olha só, conseguiu conquistar várias coisas. E hoje, não sei se vocês concordam, mas eu vejo cada vez mais pessoas se capacitando mais e o mercado cada vez pedindo ainda mais. Então, olha só, pelo nosso próprio currículo, né? Quando nós olhamos o nosso currículo, caramba, isso há 10, 20 anos era uma coisa impensável. Quantos cursos vocês têm? Quantos cursos nós temos? E quantos nós produzimos o tempo todo? Na verdade, nós não paramos. Qual a importância que vocês analisam, partindo... vou falar com o Lucas agora, que é a questão de qualidade, né? Lucas, você acredita que realmente a formação no ensino superior é importante dentro do mercado agora, ou isso é muito subjetivo, ou não tem relevância nenhuma? Qual que é a sua opinião a respeito da formação gradual, contínua, enfim, nesse processo? Bom, Augusto, olha só, tem alguns fatos interessantes disso que você estava falando aí. Eu até trouxe aqui anotado alguns dados estatísticos que casam muito bem isso que você está falando. Em 1960, na década de 60, nós tínhamos 1% da população brasileira com curso de nível superior. Hoje, 60 anos depois, agora na década de 20, nos anos 2020, nós temos uma população de 35% com nível superior. Se a gente parar para pensar, 35% da população ainda é um número muito pequeno que tem formação superior, mas já é um avanço enorme do que se pense há 60 anos atrás. E, de fato, há 60 anos atrás existia mercado de trabalho, as pessoas estavam inseridas nesse mercado mesmo sem um nível superior. E hoje também, as pessoas estão se inserindo no mercado de trabalho com ou sem nível superior. E aí a questão que fica é, se a formação superior nas universidades brasileiras realmente consegue entregar qualidade para que essas pessoas estejam inseridas no mercado de trabalho? Eu fiz até uma pergunta hoje nas minhas redes sociais, no Instagram, eu até te marquei, né? E aí tive bastante respostas lá, e o interessante, eu olhei agora há pouco, estava dividido, meio a meio. 50% das pessoas que responderam acham que o ensino superior pode garantir, sim, uma vaga no mercado de trabalho, e 50% das pessoas acreditam que não. E o mais interessante disso, as pessoas, a grande maioria que votaram que não, são da área de educação. Então, vamos lá. As pessoas que são da área de educação estão dizendo que apenas cursar um nível superior não garante vaga no mercado de trabalho. Talvez, de fato, não garanta mesmo, mas com certeza isso vai contribuir, vai auxiliar. O processo educacional, formativo, de nível superior, ele vai muito além de uma formação técnica, que são as hard skills. A gente, hoje em dia, utiliza muitas nomenclaturas novas, né? E essas hard skills, que são as habilidades técnicas, elas talvez não sejam o suficiente para garantir. As pessoas precisam de outras capacitações, outras formações, outras habilidades para se inserirem. E o papel da universidade é justamente isso, é não só formar as pessoas com habilidades técnicas, mas trazer outras percepções. Formar pessoas,
formar cidadãos que tenham habilidades socioemocionais, educativas, capacidade cognitiva de pensamento, raciocínio crítico, raciocínio lógico e principalmente a questão de network e interatividade. Então, existe um papel fundamental dentro das universidades que vai além da simples formação técnica. E a gente precisa entender e compreender isso. Quando a gente estiver entendendo isso enquanto universidade, e hoje a Unialfa tem feito isso muito bem, a gente vai conseguir sim imprimir uma qualidade de verdade dentro da educação em que a gente consiga realmente levar essas pessoas para o mercado de trabalho cada vez mais. E é interessante o que você está falando, né? Porque justamente as soft skills, né? Que são as outras habilidades que a gente acaba adquirindo através de outros tipos de curso e até mesmo da vivência em sociedade, em comunidade, também auxiliam muito na formação desse indivíduo enquanto ser social, né? Então, a gente percebe isso muito, muito claramente nas atividades de extensão, nas formas como a gente tenta articular até mesmo a pesquisa e a extensão, ou aliando isso ao ensino, né? Mas principalmente quando ele vai buscar na sociedade essa contribuição, né? A parcela que ele pode estar contribuindo para a sociedade, que são as soft skills, né? Que é justamente aquilo que ele pode conseguir da sociedade, de outros cursos, de outros aprendizados, que não necessariamente na escola formal, né? Que eu acho que é o mais importante. Com certeza. As universidades, todas elas, trabalham dentro de uma regulamentação do Ministério da Educação. Nós temos políticas públicas, como o Marcos mencionou, que a gente precisa cada vez mais avançar com essas políticas públicas educacionais. Elas existem, precisam ser melhoradas, mas de fato a educação ela é muito bem regulamentada no nosso país. E existem critérios de qualidade para a formação superior. E esses critérios vêm para que as universidades tragam, de fato, o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. A extensão universitária é um contato direto com a sociedade, com a prática, com a vivência das atividades profissionais. É muito comum hoje que um profissional, ao concluir um curso, se formar mesmo, não conseguir se inserir no mercado de trabalho. Existem alguns estudos estatísticos, eu vou trazer os valores certinhos aqui, mas cerca de 30% dos profissionais hoje não conseguem se inserir no mercado de trabalho após 3 meses de formado. Então, muitos profissionais estão se formando para quê? Existe uma parcela muito grande também de profissionais que estão indo para outras áreas de atuação, senão aquelas que eles se formaram. Então, é um outro detalhe que a gente precisa estar atento também, né? Nós estamos formando profissionais para quê? Né? Eles vão exercer de fato a sua profissão, então são pontos de atenção que a gente precisa estar atento e tomar cuidado. A gente pode falar mais sobre isso também aqui agora. É interessante, né? 30% eles vão para qual área, né? Vão trabalhar em qual área, né? Áreas diferentes, às vezes até desistem, né? Não vão atuar e ficam desempregadas. É muito sério, né? Agora, o avanço tecnológico que nós estamos vivenciando tem proporcionado isso também, né? De repente, o profissional, o estudante, né, universitário, foca ali no curso e esquece as laterais. No caso aqui, eu estou citando a tecnologia. Hoje, por exemplo, a inteligência artificial está amedrontando muita gente, né? Muitos profissionais. Então, talvez o que poderia também ser isso, né? Abrir mais esse horizonte para tentar ajudar esses universitários, né? Esses novos profissionais que vão surgir no mercado de trabalho aí, né? Posso fazer uma pergunta para vocês? Claro. De uma pesquisa que eu estava vendo hoje também. Claro. Alguma vez na vida vocês já pensaram, e aí para quem está assistindo também, alguma vez na vida vocês já pensaram ou consideraram mudar a sua carreira? Trocar de profissão? Nossa, muitas vezes. Eu, na verdade, eu nunca pensei em mudar de profissão, mas eu já pensei em atuar em áreas paralelas, né? Então, eu acho que, paralelamente àquilo que a gente aprende aqui, eu acho que essa é a grande oportunidade da universidade, que é abrir portas, né?
e até a própria educação, né? Porque eu fiz a minha graduação, por exemplo, ela foi na área de comunicação, mas o meu mestrado e doutorado foi na área de artes visuais, né? Então, de alguma forma, eu já fui para a área de produção, já trabalho paralelamente na área de produção, de audiovisual. Então, assim, o que eu acho mais importante disso tudo é a possibilidade da amplitude disso, né? Você pensar não apenas em uma graduação específica, mas principalmente em ampliar os seus horizontes e trabalhar. E a educação também nos proporciona isso, né? Que é justamente, né, você é economista e aí faz seu doutorado em agronegócio, né? Então, e a gente vai expandindo os conhecimentos. Eu acho que conhecimento é feito para ser compartilhado e expandido o tempo todo, né? Então, realmente, sair da comunicação, eu confesso que eu nunca pensei, mas expandir a partir daí em outras áreas, porque eu acho que é muito vasto, com certeza. Mas uma coisa que você fala, Lucas, que eu acho muito importante e ao mesmo tempo muito preocupante, quando você fala que a maioria das pessoas que responderam a sua enquete são da área da educação, né? A educação no Brasil nunca foi prioridade. Governo nenhum, enfim, não é uma política comum, né, que prioriza a educação como sendo formador. Quando eu morei e estudei no Japão, para o japonês pós-Segunda Guerra, a educação é quase que o que sustenta uma sociedade, né? Não sei se vocês notam, mas culturalmente o brasileiro ele não tem esse foco em... E às vezes não é nem o foco, né? Às vezes é a necessidade, porque ele não tem como estudar, né? O que o Estado proporciona para esse estudante, para esse cidadão, que às vezes quer... Quantas vezes eu aqui na porta, conversando com alguns alunos, enfim, vejo as pessoas passando, um dia eu vi a pessoa passando aqui na porta da faculdade, falando assim, um dia eu quero estar ali. Deu uma palestra, é engraçado isso, eu dei uma palestra num colégio estadual. 3 anos depois, no cursinho solidário, a menina chega com a foto, fala, professor, olha eu. 3 anos você deu uma palestra lá no colégio tal, e aquela palestra fez diferença na minha vida, e hoje eu estou estudando aqui, com você. E aquilo para mim me emociona muito, porque a educação, para quem é educador de verdade, que existe uma diferença entre estar educador e ser educador. É uma coisa de alma, uma coisa que você é de essência. Mas infelizmente, a educação no Brasil, você só por ela não se sustenta, né? E eu vejo que nós profissionais, eu acho que em todas as áreas quase, me corrija se estiver muito errado, mas eu vejo muito isso. No interior, por exemplo, todo mundo tem que ter alguma coisa ali para complementar. Por quê? Porque a nossa economia, você é economista. Se eu falar besteira aí, você me corrige. Mas hoje todo mundo tá dando um jeitinho de tentar complementar. Economista aqui, futuro economista aqui. E a gente tá tentando complementar a renda para tentar sobreviver, não é? E as pessoas precisam trabalhar. E principalmente depois da pandemia. Ou eu trabalho, ou eu me formo. Quantos desistiram do percurso? Né? Na verdade, não desistiram, foram obrigados a parar. Né? Marcos, nesse sentido, como que você vê... Porque, assim, para mim, né, que moro na capital, a nossa visão é um pouco diferente do interior, quando a gente vai. Como que as pessoas do interior, elas veem essa questão da universidade, da importância, ou é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. Eu moro em Goiânia também e vivo muito no interior. Então eu conheço os dois lados. Sim. Né? O esforço é o mesmo. Às vezes o do interior tem mais dificuldade, porque às vezes não tem faculdade, não tem um curso superior na cidade. A pessoa tem que ou se sujeitar ao ônibus público, né, oferecido pela prefeitura, com muita, como se diz, com muita dificuldade para conseguir, porque nem todas as prefeituras oferecem esse transporte. Então a primeira luta é aí, começa a entrar na faculdade, né? Eu quero fazer, beleza, passei. Agora, como é que eu vou estudar em Goiânia, por exemplo? Vamos pegar uma cidade, Palmeiras de Goiás, hoje já tem muitos cursos de ensino superior, mas há 10 anos atrás, por exemplo, não tinha. Então a pessoa precisava se sujeitar ali a
passar no vestibular. Passou. Agora eu preciso ir estudar em Goiânia. 90 quilômetros de distância. Então eu tenho que pedir para a prefeitura um ônibus, uma vaga para me levar. E a dificuldade, você fica 1 hora e meia, 2 horas na estrada. Aí estuda, já trabalhou o dia todo. Aí volta 11 horas, meia-noite para casa, pega a estrada, ônibus fura pneu, é a maior dificuldade. Então, na capital tem o ônibus também, né? Quem mora nos bairros mais distantes, né? Também sofre com o percurso. Mas esse pensamento é o mesmo, a vontade de fazer, a pessoa saber que ela precisa desse curso superior é o mesmo. Agora, cada caso é um caso, né? Nós vamos encontrar N situações de pessoas mais esforçadas, né? Que a gente vê aí, a pessoa trabalha o dia inteiro e ainda faz 2 cursos superior, passou, ou então uma pessoa mais de idade conseguiu, com muito esforço agora, fazer seu curso superior. Então, assim, cada aí tem aqueles também que chegou ao limite hoje da idade sem fazer o curso superior, sem progredir, né? Quer dizer, ela chegou no lugar e ela parou, viveu, sobreviveu, igual você disse aí, porque o brasileiro, ele vive um dia após o outro sobrevivendo, né? E na verdade, na prática é a mesma coisa, né? Porque a exigência é a mesma, seja no interior, seja na capital, a exigência de um diploma, de uma qualificação, né? Ela acaba sendo a mesma, tanto na capital quanto no interior, né? Então, existem grandes empresas em todos os lugares e que realmente precisam de profissionais capacitados e qualificados, né? Não, muitas cidades do interior que têm grandes empresas que exigem ou que ofertam funções que exigem um nível de aprendizado muito grande. E às vezes não consegue essa mão de obra ali na cidade. O esforço é muito então aí maior, precisa pegar né? uma mão de obra de outro lugar e levar para a cidade, porque não tem. Então, é outro ponto também. Nós falamos do curso superior, a gente já vê muito os cursos técnicos ou os cursos de qualificação, mas também o poder público precisa focar nisso também. Quer dizer, tem que qualificar as pessoas. Hoje, acho que o Cotec, né, que tem uma parceria com a UFG, que é público, oferta muitas vagas de curso de qualificação no interior. Isso é importantíssimo, é fantástico, porque ela vai paralelo ao curso superior. Então ela ensina, ela ajuda as pessoas ali a sobreviver, igual você mencionou aqui, Augusto, mas sem o curso superior. Mas não significa que isso vai tirar o sonho, vai tirar a vontade, o desejo ou a necessidade daquela pessoa ter o seu curso superior. Eu conheço muitas pessoas hoje, por exemplo, em Palmeiras de Goiás, onde eu atuo mais, que trabalham o dia todo, estão ali tranquilas e estão com o curso superior, estudando o curso superior aí. E às vezes não é nem pelo dinheiro, né? Às vezes é o que você falou, né, Marcos? É pelo sonho. Sim. Às vezes eu sonho em fazer um determinado curso. Eu tinha uma aluna do EJA que ela tinha 70 e poucos anos e ela queria ser pedagoga. E ela falou, vou terminar, professor. Ela terminou com quase 80. Mas fez, Maravilha. sabe? Eu acho que isso é a ideia do sonhar, né? Então, às vezes, não é precificação. Mas, não sei se o Lucas concorda, muitas empresas, uma das primeiras perguntas que as empresas fazem é se você já está fazendo uma faculdade, né? Como que você vê o cenário hoje de mercado, Lucas, nesse sentido? Porque parece que também há uma pressão muito grande do mercado para que nós façamos, né, uma graduação, uma pós-graduação. Porque antigamente, não sei se vocês lembram, eu estou parecendo que tem 10 mil anos, né? Mas antigamente, na minha época, se você tinha um ensino médio, quando eu era adolescente, o ensino médio já era bom demais. Já estava ali. Se você tinha um curso superior, você era doutor. Top. Era. Hoje não. Você falar que você tem um curso superior é mais ou menos o que foi o ensino médio na década de 1990. Me corrija se estiver muito errado, mas era mais ou menos isso. Como que você vê esse cenário aí? Augusto, a gente está num processo de transformação. Eu percebo hoje, 2023, que as empresas estão cada vez menos preocupadas com a formação das pessoas na hora de uma contratação.
ainda é exigido uma formação, ela é importante no mercado, mas as qualificações, e como foi muito bem mencionado pelo Marcos, elas estão ultrapassando as formações essenciais. Às vezes, pessoas com várias formações, qualificações, cursos rápidos, enfim, elas são empregadas mais rápido do que pessoas que têm cursos de nível superior a nível de bacharelado ou licenciatura. E é um outro fator importante que a gente precisa pensar, em que uma pessoa vai cursar um nível superior, ela vai ficar 4, 5 anos dentro de uma universidade para depois se tornar um profissional, para depois ir para o mercado de trabalho. Enquanto, às vezes, um curso de qualificação rápida, de 6 meses ou 1 ano que seja, as pessoas já conseguem se inserir no mercado de trabalho. Então, isso é um ponto de atenção que a gente tem que ter. Por isso que as universidades precisam repensar esses aspectos de inserção no mercado de trabalho. Não dá mais para as universidades ficarem pensando em eu vou formar um profissional para depois inserir ele no mercado de trabalho. Ela tem que fazer isso a partir do primeiro dia em que um aluno pisa na instituição. Ela precisa ter programas, ter políticas acadêmicas, institucionais, onde leve a empregabilidade para o aluno desde o seu primeiro período. Hoje, aqui na Unialfa, tem convênios com mais de 500 empresas, parcerias que ofertam vagas de emprego, de estágio. Nós temos dados, indicadores, estatísticas de empregabilidade para os nossos alunos, pensando justamente nisso, para que a gente consiga trazer a empregabilidade para o aluno e não para o profissional daqui a 4 ou 5 anos, quando ele se formar. Tem que trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. Literalmente, é isso que você está dizendo. Exatamente. E muitas vezes se fala em empregabilidade, mas tem que se falar também em empreendedorismo, né? Eu acho que o papel e a função da universidade na vida do aluno é colocar para ele que ele não precisa necessariamente se empregar em alguma instituição, ele pode se empreender, né? O empreendedorismo, ele tem sido um grande diferencial de várias profissões, né? Você ter autonomia e ter conhecimento necessário para poder empreender. Então, essa cultura do empreendedorismo e essa autonomia que a própria universidade fornece para o aluno, seja em qual área ele for atuar, né? Eu especificamente na área da comunicação, a gente percebe, né, que essa gestão empreendedora da carreira dele, né, tanto quanto o jornalista, o publicitário, enfim, né? Então, hoje, dá a ele uma liberdade muito maior para que ele mesmo possa gerir seu próprio negócio, ter autonomia, né? E não fique à mercê, muitas vezes, de uma empregabilidade ou de um mercado. Então, a gente percebe que isso é muito positivo, independente da formação. Às vezes, ele ainda está em formação, mas ele já está atuando e acontecendo. Né? O empreendedorismo cada vez mais presente na sociedade, né? Se a gente for buscar... Sempre falando de estatística. Eu sou economista, tenho que falar de dados estatísticos. Traga os números. Traga aí. Mas dá para a gente acompanhar a evolução do quanto cresceu o empreendedorismo no nosso país nos últimos anos. Ok que tivemos uma pandemia que acelerou esse processo de empreendedorismo e agora no final da pandemia esse processo desacelerou, mas de fato o empreendedorismo ele vem aumentando gradativamente e a gente tem que ter essa preocupação também. Aquela hora que eu fiz a pergunta sobre se já pensou em mudar de carreira em alguma vez, o Marcos ainda vai responder. O Marcos não respondeu ainda. Mas eu vou dar um spoiler, né? O Instituto... Deixa eu responder primeiro. Pode responder, vai. Não, eu nunca pensei. Desde pequenininho, quando eu comecei, que eu sonhava ali, brincava, questão de trabalhar com rádio, que é comunicação, e de lá para cá eu vim crescendo, né? Eu de Jataí, eu saí para Goiânia, estudei, aí me formei em jornalismo e não saí da área. Sempre eu busco sair dentro da área, né, com ramificações, mas sempre dentro da comunicação. Muito bem. Já, assim, é lógico que você vai falar, você tem vontade de ser alguma coisa, aí é diferente, né? Não é pensar, eu tenho vontade, eu já tive vontade, por exemplo, de fazer arquitetura ou engenharia civil, mas assim, nunca tenho vontade de sair da comunicação, não. E graças a Deus é o que me sustenta. 30 Marcos, anos de carreira. Tudo bem. Marcos, você, a Patrícia, que nunca pensaram em mudar de carreira, estão num grupo de 51%
da população. Uma boa que ideia. nunca pensaram em mudar de carreira. Eu tô com o Augusto. Eu já pensei várias vezes também. Ixi, quantas vezes a gente pensa? Toda semana. É normal. Mas né? vocês E pra pensam- quem pensa... Mas você né, pensa pelo isso é salário, normal. assim, tipo, vou mudar, podia mudar aqui pra isso, pra poder ganhar mais, ou não, é uma A satisfação gente não pode ser pessoal hipócrita, diferente. não, né? O salário, a remuneração, Ajuda. isso Ajuda muito. contribui. É um Ajuda no fator sonho. essencial, com certeza, né? Eu já mudei de carreira, né? Eu fui empreendedor, fui empresário durante muitos anos, entrei para a área de educação, me apaixonei pela área de educação, continuo empreendedor hoje, faço algumas consultorias, enfim, mas hoje eu dedico 100% à área de educação, à docência, à gestão de ensino e à gestão acadêmica aqui na Alfa Educação. Mas o Instituto Robert Half, que é um dos mais renomados, né, da área de gestão de pessoas do mundo, fez essa pesquisa recentemente e 51% das pessoas nunca pensaram em mudar de carreira, mas 49%, a metade, já consideraram em alguma vez da sua vida trocar a sua carreira. Mas acrescentar, Além disso, hoje 40% dos profissionais não atuam na sua área de formação. quanto? 40% É dos muito. profissionais no Brasil não atuam na sua área de É formação. muito. Sabe por quê? Mas também? assim, Augusto, só um pouquinho, Claro. mas ter uma outra atuação, aí não é pensar em mudar, né? Não, você Então, continua atuando na eu área. preciso dizer, né? Eu tive uma pizzaria, depois eu vou falar do empreendedorismo. Eu tive uma pizzaria, mas eu não mudei. Uhum. Eu não parei, eu continuei fazendo serviços na área de comunicação. É porque, na verdade, a gente agrega, né? Aquilo que nós estávamos Isso. falando agora há pouco. O brasileiro, ele tem que dar seus pulos para poder sobreviver, né? Mas é muito interessante o que vocês trazem, mas o Lucas estava falando uma coisa que nós entramos muito cedo na faculdade. Eu tenho alunos com Exatamente. 16, 17 anos que estão fazendo faculdade. É uma escolha e é uma pressão social muito grande, às vezes, da família, da sociedade mesmo. Olha, você precisa terminar. A gente nem sabe direito como é aquele curso, então a gente entra na faculdade meio que, né? Eu sou internacionalista e exerci por uma questão mais de obrigação mesmo. Né? Não foi algo que... Eu sou apaixonado por letras, apaixonado pela educação, assim como você, Lucas, mas meu primeiro curso era muito novo. Né? Não que eu não goste, eu sou completamente apaixonado pelas relações internacionais. Mas acredito que tudo é transversal, né? Tudo atravessa uma coisa, atravessa a outra. E talvez por isso é a nossa vontade. Hoje também estamos vivenciando uma época de muita informação. Né? O Bauman fala isso. Nós temos muita informação e pouco discernimento, às vezes. Por quê? Porque é muita, né? A tecnologia nos faz isso. E o muito, às vezes, é demais. Né? Então, assim, muitos alunos, muitos cidadãos, eles não têm ainda uma métrica do que é o curso, como ele funciona. Né? E quando ele entra e tem aquele choque, ele quer mudar. Ou muitas pessoas eu conheço várias pessoas com 30 anos de carreira que falou, não, cansei. Não quero mais, agora eu quero fazer outra coisa. Por quê? A nossa mentalidade cultural também vem mudando. Eu não sou mais obrigado a ficar 30, 40 anos na mesma empresa, porque antigamente era orgulho. Eu lembro do meu avô, dos meus tios, né? Meu tio apresentou uma vez a carteira de trabalho dele, falou assim, olha, só tem uma assinatura. Eles Se eu levam... mostrar a minha, eu tô ferrado, porque já tem umas 4. Eles levam isso de uma forma bem leve, né? Então, assim, às vezes até na conversa que a gente tem com os próprios alunos, eles falam, como é que você definiu pela sua carreira, por estar aqui? Ele fala, eu defini na hora que eu fui lá preencher, e aí eu vi lá, publicidade, propaganda, isso aqui é legal, isso aqui mexe com rede social, né? Então, aí, muitas vezes, o que a gente percebe é que na hora que ele chega, que ele realmente vê e entende aquele mercado, muitas vezes pode acontecer, né? Acontece dele optar por outra carreira porque é muito novo, né? Eu acho que 17 anos, eu acho que ainda não tem uma maturidade. Não né? existe maturidade aos 17 anos para poder definir uma vida toda. Mas poucas pessoas definem isso, assim, na linha. Eu, particularmente, eu tive isso. Segui a linha, jornalismo, primeiro era rádio, né? Mas na comunicação. Depois que eu passei para o jornalismo, eu continuei seguindo a linha. Mas é muito difícil mesmo seguir uma linha
Porque você não conhece as coisas. Você imagina que aquilo é bom. Chega, o curso é chato, assim, no sentido, né? É muito texto, é muito não sei o quê, não é isso que eu quero. Mas é obrigado a continuar ali pelos pais ou pela própria pressão da sociedade, igual o Augusto disse. É muito complicado. Hoje, Marcos, a regulamentação da educação superior no Brasil, até isso ela consegue prever, ela percebe todas essas dificuldades e tenta empregar uma normativa em que as instituições cumpram para que consigam entregar o mínimo aos seus formandos, aos seus acadêmicos, né? O Ministério da Educação, ele avalia as instituições de ensino a nível de cursos e a nível institucional também. Todas essas avaliações, elas acontecem por meio de um instrumento de avaliação, onde tem auditores, avaliadores, credenciados ao MEC, que são professores também, em que fazem toda essa fotografia de tudo que acontece na instituição. Esse instrumento de avaliação, eles são divididos em eixos, dimensões e indicadores, onde todos os processos educacionais estão contemplados nesses indicadores. Nós passamos recentemente, aqui na Unialfa, por um recredenciamento de centro universitário, onde nós obtivemos o conceito 5, que é o conceito máximo, junto ao MEC. Ou seja, um nível de excelência, em termos de nível superior, no Brasil. Então, podemos considerar que a Unialfa está, sim, ali classificada entre as melhores instituições de ensino superior do país, com o conceito 5. Mas esse conceito 5, ele vem de uma série de ações que são feitas aqui. Desde a sala de aula, qualidade dos professores, experiência do professor, tempo de experiência profissional e acadêmica desses professores, formação. Ela passa por um processo do sistema de avaliação. As instituições, elas precisam ter um sistema de autoavaliação também para saber o seu nível de qualidade. Ela verifica, sempre no final de um determinado período, por meio do ENAD, qual é o nível dos alunos, dos formandos dessa instituição. Então, existe uma série de critérios que são avaliados. E esses critérios que são avaliados, eles querem fazer justamente com que as instituições consigam fornecer aos seus alunos toda a percepção acadêmica, profissional e formativa. Um aluno, ao sair de uma instituição de ensino, como um profissional, ele precisa ter plena consciência de qual é o exercício da sua profissão. Então, existem critérios para isso. Agora, se as universidades, de um modo geral, estão fazendo isso ou não, a gente precisa tentar entender. Nós temos o Ministério da Educação, o MEC, que faz essa avaliação. Hoje, a Unialfa, eu falo com bastante segurança que nós fazemos todo esse processo, tanto é que fomos recredenciados com esse conceito, e que a gente está no caminho certo. Mas a gente precisa ter esse cuidado. Para quem está cursando um nível de curso superior, e eu falo para os alunos de uma forma geral, o curso superior, somente ele não vai te garantir no mercado de trabalho. Ele é um processo, ele não é o fim, ele é o meio, né? E aproveite o máximo que puder desse meio, desse processo, para conquistar conhecimentos não só técnicos da formação, mas também relacionamentos, conhecimentos sociais, conhecimentos emocionais, né? Porque tudo isso vai fazer diferença no mercado de trabalho. Muitas empresas hoje contratam pessoas que têm um perfil muito mais adaptativo em termos emocionais do que habilidade técnica, né? Então a gente tem que pensar nesse processo também. E falando em contratação, né, eu achei interessante, esses dias eu estava lendo um dado de que as empresas hoje em dia, elas, ao avaliarem o currículo dos seus alunos, eles verificam, inclusive, se eles fazem trabalho voluntário. Então, além de analisar toda a rede social, né, então, né, a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu falo muito para os meus alunos, tomem cuidado com o que vocês postam nas redes sociais, né? Tenham cuidado, porque Sério? vocês estão... O RH olha a rede social na hora de contratar? Olha. Será que não? Sei. Acho que hoje E é o aí primeiro eles item, olham, viu? é o primeiro item. Eu E acho. além de olhar a rede social e olhar todas as imagens, né, de balada, ele também olha muito essa questão que eu achei fundamental, que é a questão do trabalho voluntário, né? Então é interessante isso, né? Porque são valores, que né? são os valores e é justamente cidadão. e que entra dentro daquilo que a gente estava falando dos soft skills, né? Quer dizer, daquilo que é ser cidadão hoje, né? A representatividade de ser cidadão,
de estar inserido em uma sociedade, de pensar no outro, porque se você contrata um profissional que faz um serviço voluntário, né, e que de repente participa de uma extensão dentro da universidade, né, esse projeto mesmo, AlphaCast, né, ele é um projeto de extensão nosso aqui da comunicação, né, e estamos aqui, né, o pessoal não está vendo, mas estamos aqui com vários alunos, monitores nossos dos cursos de comunicação e outros cursos também, temos alunos do curso de economia que está aqui conosco, justamente nesse sentido, no sentido de estar aqui pensando a extensão, né, pensando em trazer esse projeto e estender esse projeto para a comunidade. Então, é muito isso, né, não é sempre, não é só a valorização do técnico, mas é para além do técnico. Né? Não, ter outras habilidades melhora até o ambiente de trabalho, né? A empresa também vê isso. Sim. Quer dizer, a pessoa é solidária, a pessoa faz um trabalho social, ela trabalha, ela é voluntária em uma ONG ali de pet, por exemplo, de animais abandonados, ou ela é voluntária em uma entidade social de longa permanência. Significa que essa pessoa ela tem um comportamento mais tranquilo, um comportamento mais ali, diferenciado, que pode contribuir para o ambiente, para não deixar o ambiente de trabalho ser contaminado, né, por ambientes mais agressivos, etc. e tal. Uma coisa que eu sempre falo aos meus alunos, querendo ou não, o mercado ainda contrata por hard skills, né? Então, assim, pelo poder, né, necessariamente o que você forma, o que você faz, enfim. Pela sua competência, competência técnica, né? Mas o que te segura no emprego são as soft skills. Com certeza. E hoje é muito mais fácil você trabalhar com pessoas mais leves do que necessariamente uma pessoa que é muito, muito boa tecnicamente, mas que ela é insuportável, né, no convívio. Então é muito complicado. E as pessoas às vezes bagunçam muito esse contexto, né? Então, assim, é complicado porque as empresas também estão passando por essas transformações. Há empresas que são extremamente tradicionais e é doloroso esse processo, né? Que eu vejo o dono falando assim, nossa, Augusto do céu, tá difícil essa adaptação. Mas hoje, ou você se adapta ao mercado, ou você quebra. Como muitas empresas quebraram, né? Eu estava passando numa avenida muito famosa aqui em Goiânia, e eu nunca tinha visto na vida, né? Aluga-se, porque era um lugar muito concorrido. É muito. Né? E aí, não, há variantes, né, infinitos de tecnologia, etc, que hoje muita coisa é virtual. Mas me preocupa muito, né, uma coisa que vocês falaram muito. Qual é o cenário que nós estamos montando? O que nós estamos deixando para os nossos filhos, os nossos sobrinhos, para as futuras gerações, né? Não é só sobre o mercado. Não sei se vocês param para analisar, a nossa conversa foi sobre a vida, né? Uma coisa que vocês falaram de maneiras diferentes, eu acho que isso que é tão legal no podcast, porque nós temos tantas opiniões, mas ao mesmo tempo opiniões que fazem todo sentido quando a gente condensa tudo, né? Não importa a graduação em si, mas importa quem... Você falou uma coisa, o Lucas também, mas importa como é que você vai trabalhar essa graduação, ou como você não vai trabalhar ela, mas como você vai trabalhar para o mercado e para você. Antes de um CNPJ, a gente tem que ter um CPF. Não é? E esse CPF, hoje, as pessoas estão valorizando mais do que um CNPJ. E as pessoas são mais felizes. Porque hoje eu posso me demitir. Né? E antigamente as pessoas tinham a obrigação de estar ali 30, 40 anos sendo infeliz. Porque se você pega o termo trabalho, etimologicamente significa sacrifício, né? Tortura. Labor. É horrível. Mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, deixa de ser um sacrifício, deixa de ser tortura e passa a ser algo bom. Acho que a vida é muito curta pra gente, e a pandemia, né, Lucas, a gente tava falando sobre isso, a pandemia, pelo menos pra mim, foi um momento em que eu falei, ou eu aproveito a minha vida, porque ela é finita, e ela, né, a natureza, ela não escolhe rico, pobre, enfim, ela vai, opa, é você hoje. Ou você vai viver uma vida inteira de tristeza e de falta de vontade. Às vezes você ganha muito dinheiro, mas você não é feliz onde você está. Então tem muito empresário que tá vendendo arte, enfim. Eu também queria, mas eu não sei fazer nada. Então, assim, eu só sei fazer isso aqui, né? Educar. Para finalizarmos, gente, foi rápido, né?
O papo foi Já bom. acabou? O Que papo isso? tá acabando. Não falamos nada ainda. Eu gostaria que vocês deixassem... Mas deixa eu falar, então, antes claro. de terminar, responder o tema do nosso programa de hoje, né? Claro, por Quer favor. dizer, qual a importância, né, de ter uma graduação? É importante ter uma graduação? Por mais diferenças que nós temos hoje, por mais mudanças que nós temos hoje, as exigências das empresas, as mudanças naturais, eu vou continuar defendendo que é importante ter um curso de graduação. Por mais que as empresas deixem de exigir, às vezes, pelo salário mais baixo, né? Eu vou pagar um salário mais baixo para esse profissional aqui que sabe fazer também, do que para esse profissional que é formado aqui, que eu vou ter que pagar mais caro. Eu continuo defendendo, eu acho que é importante. Por uma série de motivos, né? Não só pelo conhecimento que você vai adquirir na faculdade, o relacionamento com os professores, com seus colegas. Hoje em dia a gente usa muito o networking, né? No mercado. Tem isso também na faculdade, né? Quantos colegas profissionais que a gente convive na troca de ideias, até na formação de novos projetos para empreendedorismo, né? Os colegas podem se juntar ali, têm ideias, de repente saem sócios da faculdade, né? Formam e saem sócios em algum negócio. Então isso eu continuo defendendo, eu acho que é importantíssimo. Agora, é preciso, igual você disse, é preciso que as faculdades avancem cada vez, melhorem, antecipem, né, aquilo que pode acontecer. No caso, eu citei aqui, a gente não aprofundou nisso, né, que a inteligência artificial, que está amedrontando muitos profissionais e muitas pessoas, para algumas que estão usando hoje e acham massa, né, legal, vou ali, faço uma pergunta, já me respondeu, eu não preciso pagar um profissional, economizo um dinheiro aqui, mas precisa que a educação, as universidades atinjam isso, trabalhem à frente, para que evitem que o aluno no meio do curso desista ou queira mudar de curso, né, ou de caminho. Marcos, você me lembrou uma coisa muito importante, que eu já vou pegar o Lucas ali e vou trazer na sua pergunta. Uma coisa que a Unialfa faz, que eu acho muito, muito importante, e talvez por isso o 5, né, o selo de excelência, é a ideia de não somente ser uma universidade, uma faculdade, um centro universitário teórico. Porque além de ser cansativo, não sei você, e eu vou perguntar para você isso, eu tive muita teoria, mas também já formei, enfim, já tem um tempinho já. Mas na nossa época era muita teoria e pouca prática. Uma coisa que o Lucas falou, é preciso ter prática. Mas as faculdades ainda têm resistência, né, a essa questão da prática em si. E aqui não, aqui a gente já utiliza meio a meio, o negócio ali, muitas matérias são práticas. Para você, o que você levou de teoria e prática, a sua formação, né, porque são já anos, você falou 30 anos, né, já são alguns anos aí de estrada. O que você realmente aproveitou da teoria e da prática? Qual é o peso de cada qual no marco profissional? Eu acredito que é a metade. Eu já cheguei aqui na faculdade já praticando. É porque eu vim do interior, já trabalhando, já tinha o registro profissional de radialista. Então eu cheguei aqui dominando, né? Eu já tô sabendo. Eu tava na vibe. Muitos colegas não sabiam, não tinham nem noção do que era um microfone, né? Então eu pude compartilhar e dividir isso com os colegas, ajudando também. Então eu acredito que é metade. Mas eu aprendi muito. O conhecimento teórico com os professores, principalmente no início da Alfa aqui, montou uma equipe como era o início, né? Então saiu pegando mesmo assim professores, vamos dizer assim, os tops, né, naquele período ali. Então, nós aprendemos muito na teoria. E pelo resultado da nota 5, pelo conhecimento aqui, pela conversa que eu tive com a Patrícia, a Alfa continua investindo nisso, na qualidade do professor, que isso ajuda muito, né, nesse ensino teórico, para que os alunos acadêmicos aprendam. Então, eu acredito que é metade. Foi importante para mim. Eu li muito, e a Alfa investiu muito naquele início, eu fui da segunda turma de jornalismo, a Alfa investiu na estrutura,
nos laboratórios, pelo menos no curso de jornalismo. Eu tenho conhecimento de outros cursos também que já tinham investimentos em laboratórios aqui e tal. Então a faculdade colaborou com isso. Então eu acho que é importante, foi metade, vamos dizer. Tem até gente que brinca, né, Marcos, dizendo que na prática a teoria é outra. Mas, de fato, a teoria, ela é a base de tudo. Mas o desenvolvimento, ele vem da prática e da experiência, né? Não tem jeito. Com prática e com experiência que você vai lapidar e aperfeiçoar cada vez mais. Mas nada disso você consegue se não tiver uma base teórica para conseguir se desenvolver. Fazendo das palavras do Marcos também, com relação ao X da nossa questão aqui hoje, que é a questão justamente sobre qual a importância do nível superior, de uma graduação de nível superior para inserção no mercado de trabalho. Além das minhas redes sociais, que eu fiz a enquete, eu fiz mais 2 perguntas para o Google e para o ChatGPT. Eu perguntei para o Google e para o ChatGPT o quanto... Aliás, a pergunta foi exatamente essa. Uma formação de nível superior garante a empregabilidade? E o Google respondeu que sim. Que para se inserir no mercado de trabalho é necessário uma formação de nível superior, é necessário que você seja um profissional, parará, respondeu. E eu fiz a mesma pergunta para o ChatGPT, e ele respondeu que não. Que uma formação de nível superior não te garante no mercado de trabalho, mas que ele contribui fortemente para que você consiga se inserir no mercado de trabalho. A inteligência artificial, é claro, ela está aí, como você mesmo mencionou, às vezes ela nos assusta, né? E é um tema, é uma discussão sobre essa questão do mercado de trabalho, ou empreendedorismo, que seja, e a gente discute muito isso aqui dentro da academia de ensino, e é justamente isso. Uma formação de nível superior, ela não vai te garantir no mercado de trabalho, mas ela é um processo importantíssimo para que você consiga chegar nesse mercado, seja ele por meio de um emprego ou do empreendedorismo, e fazer com que você realmente consiga se progredir cada vez mais. Além da formação superior, você precisa ter outras formações. O Augusto, a Patrícia falou que nesse mundo louco que a gente vive hoje, com excesso de informações rápidas, inclusive, e que mudam a todo instante, talvez uma formação, uma capacitação que você tenha hoje não sirva para daqui uma semana. E daqui uma semana você tem que fazer uma nova capacitação, um novo aprendizado. Aí vem mais um termo que está em moda, né? Que é o lifelong learning, que é o aprendizado para a vida toda. A gente não para mais. Nesse mundo que a gente vive, a gente não pode parar de se qualificar, de se capacitar e cada vez mais e cada vez mais. Esse é o processo, a dinâmica é essa e a gente tem que seguir dessa forma, a gente vai se adaptar. Foi por isso que eu falei que a educação também aprisiona, né? Seres humanos são seres adaptáveis. Todo dia a gente aprende. Então a gente se adapta a isso também. Quando os alunos me perguntam, né, se é importante, se eu considero importante a graduação, eu falo que a graduação, na verdade, é o primeiro passo, né? Infelizmente ou felizmente, né, quem consegue chegar até uma graduação está dando um primeiro passo, né? E a gente sabe que o aprendizado é para a vida toda, que a gente tem que continuar aprendendo o tempo todo. E quem está na graduação sempre quer mais, quer uma especialização, quer uma MBA, quer um mestrado, um doutorado, né? Porque é uma sequência, né? Eu acho que o aprendizado ele é contínuo. Eu aprendo todos os dias dentro de sala de aula, falo isso para os meus alunos, e eu acho que talvez seja isso que me fez, como publicitária, me tornar uma professora na área da comunicação. Porque eu acredito muito nisso, eu gosto de aprender, eu tenho prazer em estar aprendendo diariamente. Eu aprendo muito mais com ele, eu falo que eu aprendo mais do que ensino, né? Então, eu estou ali para ensinar o técnico, mas eu acabo aprendendo muito mais dentro de sala de aula, às vezes, do que ensinando. Então, para mim, eu acredito muito na importância da graduação, mas eu acredito realmente que ela é apenas o começo. E esses meninos que estão aí, eles estão prontos para tudo. Na verdade, eles já chegam mais prontos do que a gente, né? Eles já chegam bem prontinhos. Mas aí a gente dá uma arrumada nisso e melhora cada vez mais, e esse é o nosso objetivo, né? Conhecimento é a única coisa que ninguém tira, ninguém rouba da gente, né? Exatamente. Então,
Aprendam, aprendam. É herança, né? Deixa eu só, antes de acabar, dá tempo ainda? Claro. O empreendedorismo, acho que eu tinha que pegar o gancho que a Patrícia apresentou, é o meu caso, né? Eu sou o exemplo. Dentro da área de comunicação, né? Há 6 anos, eu montei um negócio digital, que é um veículo de comunicação digital, onde tem notícias, tem entrevistas, tem podcast, tem solidariedade. É um veículo de comunicação, só que é na internet. E isso é um negócio. Tem dinheiro, tem CNPJ, tem tudo. Então, é um empreendedorismo. Ou seja, eu não dependo de trabalhar em uma empresa, mas eu trabalho para mim, meu nome, o meu CPF ali, que é CNPJ agora, e tá tudo tranquilo, né? E você seguiu dentro da sombrinha, né? Dentro da área que dentro você da área. escolheu. É claro que eu tenho vontade, eu vou ter um outro negócio, mas é diferente, não é sair da área, é ter um segundo, um terceiro negócio diferente, igual eu Ampliar, tive né? Terceira ou quarta renda. não é nem é a renda, né? Mas ter um negócio, né? Eu não olho nem assim, eu não penso assim, eu preciso ter uma nova renda, eu preciso ter um novo negócio diferente, até para não ficar na mesmice ali, naquela mesma coisa, né? Para pegar um ar diferente. Apesar que eu tive a pizzaria, eu tive que parar, mas a pizzaria deu certo, deu lucro em 1 ano e meio, foi um negócio bacana, uma experiência muito bacana. Mas eu continuei na área de comunicação. E o empreendedorismo hoje é isso aí. Hoje é possível você empreender em qualquer área, né? E eu estou dando o exemplo da área de comunicação. Então, eu brinco assim, porque eu sou dono de uma televisão, de um jornal, de uma rádio. Tudo junto. Tudo junto. Mas Tudo num isso que é bom, veículo né? Mas eu já sou mais na vertente do Lucas. Cada vez que eu penso em mudar de profissão, eu penso, vai dar dinheiro? Vai dar dinheiro. Vai dar dinheiro. Gente, nós estamos caminhando aqui para o final desse bate-papo tão importante. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Gostaria que vocês pensassem também numa frase, né? Eu sempre peço para que vocês deixem uma frase aí, para que quem estiver escutando, assistindo, possa refletir sobre. Para você que nos assiste, nos escuta neste momento, eu gostaria de deixar uma frase, talvez seja importante. Nunca desista dos seus sonhos, porque sonhar é um desejo. Mas quando a gente transforma desejo em verbo, o substantivo em verbo, o verbo é ação. O sonho ele passa a ser realidade. Me falaram, quando eu era adolescente, que eu não chegaria no ensino médio porque o meu TDAH é muito forte. E nisso eu falei, será? E através do sonho de ser, né, de fazer uma graduação, mas foi um sonho mesmo. Do aluno da escola pública, eu fiz 2 cursos superiores, uma pós-graduação, terminei um mestrado aos 41 anos, estamos indo para o doutorado, se Deus ajudar, mas enfim, nunca desistam, nunca deixe que as pessoas digam que você não vai conseguir fazer o seu sonho, seja lá qual for. E se o seu sonho não for fazer uma graduação, invista. Faça aquilo que é diferente, seja diferente, mas faça com que os seus sonhos possam se realizar. Porque a vida é curta demais para que você passe a vida inteira sonhando sem realizar coisa nenhuma. Então fica aqui a minha dica, a minha filosofia. Eu gostaria que vocês também compartilhassem as de vocês, para que a gente possa, né, deixar um recadinho que talvez aquece o coração de quem está escutando, né? É verdade. Tem uma frase que eu gosto muito da Cora Coralina, da nossa poetisa, né, que ela diz que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, né? Eu acho que eu falei um pouco disso. Eu tenho muito orgulho de dizer, né, que eu sou professora, né? Estou como coordenadora e eu sempre enfatizo muito isso, né? Eu acho que o cargo de gestão, ele hoje é meu, amanhã pode ser de outra pessoa, mas independente de qualquer coisa, eu sou professora, né? Eu sou educadora e eu tenho muito orgulho de ser isso, né? Sou da área de comunicação, eu tenho muito orgulho porque realmente eu faço o que eu amo e por isso que eu nem percebo o tempo passar, né? Então, eu fico muito feliz, acredito muito na educação, né? E acredito que as coisas vão melhorar e tendem a melhorar a cada dia.
E eu acredito muito nessa geração que está aí, né? Eu falo muito isso para os meus alunos. Eu falo, vocês são muito melhores do que a gente, né? Essa geração é muito melhor do que a nossa, né? Porque vocês estão cada vez, né? Vocês vêm mais preparados, né? E vocês aproveitam mais o conteúdo. Eu acho que o nível de aproveitamento de conteúdo é tão maior do que antes a gente tinha, né? Porque a gente vinha de uma cultura limitada, de um nível de informação ilimitado. Então, hoje eles têm um mundo aí. E então eu acredito muito que só tende a melhorar. É isso aí. Eu quero finalizar. Eu não vou trazer frase de ninguém, vou inventar uma aqui agora. Opa! Essas são as melhores. Não seja uma pedra. Não deixe as pessoas te moverem, né? Não fique parado. A oportunidade é para todos, mas você tem que buscar essa oportunidade. Porque se você ficar parado, deixando as pessoas te moverem de um lado para o outro, quando você assustar, você não está em lugar nenhum, né? Ou voltou, né? Então, siga seu caminho aí. O conhecimento é tudo. Conhecimento é a única coisa que ninguém rouba, ninguém tira da gente. Então, quanto mais você tiver, melhor para você. E aproveite esse conhecimento para fazer o bem, dentro da sua área aí, no caso nós estamos aqui falando do mercado de trabalho, utilize esse conhecimento para você avançar em sua empresa, em seu negócio, em sua profissão. Então, eu quero agradecer aqui Augusto pelo convite, obrigado pela companhia aqui, Patrícia, que é a coordenadora, muito feliz em ter você aqui. Lucas também, foi muito bom ter seu conhecimento aqui, compartilhando com a gente. Parabéns pelo seu trabalho, Patrícia também e Augusto. Obrigado. Parabéns pelo projeto AlphaCast. Muito feliz, no meu tempo não tinha, olha aqui. Se tivesse, eu estaria aqui com vocês, hein? Então, parabéns. A honra é toda nossa. Está convidado para voltar quando quiser. Será um prazer. Para discutirmos outros assuntos. Será um prazer. E convido vocês a acompanharem o meu site, né? Verdade, passa o arroba pra gente. Infoco.com.br é o site, e nas redes sociais GO Infoco. É isso aí, para vocês conhecerem lá e acompanharem meu trabalho também. Grande abraço a todos e até a próxima. Muito bem, já estou seguindo, Marcos. Professora Patrícia, Augusto, agradeço a oportunidade de participar com vocês aqui do nosso AlphaCast, de falar um pouquinho sobre o mundo da educação, né, o quanto é importante em todo esse processo. Cora Coralina, sou fã, essa frase dela é maravilhosa realmente, uma sábia. Uma frase, você podia ter me falado antes, né? Que eu tinha pensado você não é o homem dos números? Uma frase estatística. Uma frase estatística. Essas são as melhores. Bom, vamos lá. A educação transforma. Eu estou há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, na área de educação, na área de gestão acadêmica, na área de gestão de ensino, e ao longo de um pouco mais de uma década eu consigo perceber o quanto a educação transforma. Ela transforma vidas, ela transforma famílias, ela transforma a sociedade e ela transforma toda uma estrutura. Por mais que talvez tenhamos falado aqui que a educação, por si só, uma formação, não vai te garantir no mercado de trabalho um futuro profissional, mas ela vai contribuir e ela vai ser a base para tudo isso. Sem uma educação, seja ela básica e também superior, não é possível galgar passos cada vez maiores, né? Então, a educação transforma e sigam os sonhos cada vez mais, porque as pessoas vivem de sonhos e elas precisam viver de sonhos. Só que esses sonhos precisam ser transformados em realidade. Então, deixo o recado principalmente aos nossos alunos aqui da nossa instituição, da Unialfa, que nos assistem sempre. Sigam o seu propósito, formem, continuem capacitando cada vez mais, continuem se especializando e o mercado de trabalho, o futuro profissional só depende exclusivamente de vocês. Obrigado, Patrícia, obrigado, Augusto, obrigado, Marcos, foi um prazer participar com vocês. Gente, eu sempre falo, né, quando nós estamos entre amigos, nem trabalho vira trabalho, né, aí vira uma grande roda de conversa. Que coisa gostosa, muito obrigado a vocês por terem aceitado o nosso convite, né, Patrícia? Que honra, que papo rápido, mas ao mesmo tempo
tão importante. Galera, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.